Estava pegando a letra aqui pelo celular, irmãos, e essa é uma ideia muito ruim, porque quem está jogando agora é o Vasco e meu celular fica com os sinais, então já passei muito problema por causa disso na igreja, então hoje eu tento nem olhar o celular mais para não dar problema. Mas que bom que a gente está aqui de novo. Que bom que, sério, meus irmãos, eu fico muito emocionado, assim, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. E você vem aqui por causa da palavra de Deus, por causa dos seus irmãos, e Ele tem sido bondoso conosco, nos tem encontrado, tem falado com a gente, tem renovado com Ele nossa aliança, e que bom que a gente pode fazer isso de novo mais uma quinta. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos demais pelo privilégio renovado de estar aqui contigo, Senhor, estar aqui com nossos irmãos também. Nós te pedimos que o Senhor, à semelhança de tantos outros encontros, nos alcance hoje de novo. Fale conosco, Senhor. Coloque o nosso coração em Ti, Deus. Coloque os nossos olhos no Senhor. Nos faz perceber que o Senhor é a coisa mais importante do mundo, Pai. E que a nossa vida toda, Senhor, ela convirja para Ti. Para que a gente viva única e exclusivamente a partir do Senhor e para o Senhor. Tem misericórdia dessa igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós. Quem somos nós, Pai? Mas nos encontra com Tua compaixão. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa jornada na carta de Paulo aos Gálatas, ela tem sido um tanto difícil. Eu digo isso porque a gente optou por esse texto, né? Foi um texto que eu facultei vocês de escolherem, vocês escolheram a gente caminhar nessa carta. Mas ela se apresenta para nós com questões que são muito concretas, mas também muito desafiadoras para a gente. E aí, uma das coisas, um dos problemas, uma das nossas dificuldades, reside no fato que a gente divide erroneamente a leitura bíblica em teologia e prática. O que eu quero dizer? Talvez você já deva ter tido contato antes com a ideia de que as cartas paulinas, no começo é a teologia e no final vem a prática. Então é como se no começo Paulo falasse sobre coisas abstratas, depois passasse a vida concreta. Mas essa é uma divisão muito ruim, irmãos. Ela vem a partir do iluminismo, que é um conjunto de movimentos no mundo, pelo menos no mundo ocidental, que começou a compreender o mundo a partir da razão. E é aí que nascem as faculdades, ciência, enfim, não vou entrar muito nisso. Mas a questão é, a gente olha para a realidade e ela se apresenta muito difícil, muito complexa. E aí, para a gente poder entender, a gente divide ela em segmentos e a gente estuda cada um desses pedacinhos e, entre aspas, assim, a nossa intenção seria, juntando todos esses conhecimentos, a gente entende a realidade toda. O que eu quero dizer? A gente separar essas duas coisas, didaticamente talvez faça algum sentido, mas na prática, a questão que se impõe para nós é, nós somos seres humanos inteiros, completos, nós não somos separados. Essas duas coisas, elas têm que estar juntas, sempre. O que eu quero dizer de maneira muito prática? Não existe teologia sem chão, sem vida real, sem concretude. Teologia sempre leva à prática. E qualquer teologia que se apresente, que não tenha esse lastro na nossa vida, qualquer coisa que você estude sobre Deus, que você leia sobre Deus, que não sirva para mudar a sua vida, está errado. Você entendeu errado, precisa ler de novo. Então, o que eu quero dizer é, a Bíblia sempre é pastoral. Não existe na Escritura uma palestra teórica, alguma coisa que está desconectada da vida das pessoas. Nunca. A Bíblia não é nem ciência, nem é filosofia. Ela sempre impacta a gente. Portanto, nessa nossa jornada, a questão que se põe é, como é que a nossa vida é impactada pela mensagem aos Gálatas? Essa é a pergunta. Porque isso é, eu não sei se é óbvio para você, mas talvez explicando passa a ser. Meus irmãos, você não é judeu. Você não mora na região da Galácia. O que você tem a ver com esse texto? Se a sua igreja não é essa, se os problemas não são esses, por que a gente está lendo esse texto? Contudo, a Escritura, ela se atualiza na nossa vida, e quando eu digo se atualiza, irmãos, não é que o que estava no passado é refeito, não é isso. As questões que estavam no passado, elas são transpostas para a nossa vida hoje, no nosso contexto hoje, mas tal qual se deu no passado. Então, hoje, como a sua vida é impactada? Se a gente está tratando de coisas que são mais abstratas,
Como essas coisas abstratas vêm para o chão da nossa vida e fazem com que você viva diferente amanhã? Essa é a questão. Então, saber responder essas perguntas é fundamental. E aqui, essa nossa experiência, né, esse grupo, ele é muito específico, irmãos. Por quê? Meus queridos, eu não quero que você compreenda mal o que eu vou dizer agora. Mas, no sentido muito concreto, eu não sei, posso estar errado, mas me parece que você já é uma pessoa que é um pouco mais madura na fé. Por quê? Porque a gente está falando aqui de coisas difíceis, são coisas mais complexas, requer mais maturidade, são ouvintes mais experimentados. Então, eu espero que você entenda o que eu estou querendo comunicar para você. Eu quero tentar animar você, insistir com você nesses textos que são um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis, mas tentando fazer com que isso faça sentido na sua vida real. E aí uma coisa que me pega muito e me pegou de novo essa semana é, tudo é palavra de Deus, né? Porque eu, como pastor, eu sou muito tentado a pular para as partes mais fáceis. E não é nem mais fácil no sentido de fácil de falar, mas coisas mais palpáveis. Só que Deus quis dizer isso para nós, isso está registrado para nós, a gente precisa ouvir, e eu vou tentar mostrar para você hoje, então, como é que a carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1, quer dizer para você, o que essa mensagem quer dizer para você, quer dizer para mim hoje ainda, né, 2024 aqui em São Paulo. Então, diz o texto, 4, versículo 1. Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Pai ao nosso coração, e este Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Eu receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou com vocês, meus filhos, porque de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar aí agora com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Que palavra, não, irmãos? Palavra dura. Como a gente tem visto até agora, a base do argumento de Paulo na carta inteira é: vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça. Qualquer coisa que se adicione ao evangelho necessariamente vai levar à perversão. A pergunta na base da carta é: como é que alguém pode ser salvo? Qual é a resposta? Pela fé em Jesus Cristo, pelo reconhecimento de que a gente não pode fazer nada, que a gente precisa dele. Em reconhecendo, nós encontramos então a graça. Então, Satanás tem uma artimanha que é muito sutil, irmãos, que é: olha, é pela fé mesmo. Vocês estão certos. Só que falta alguma coisinha ainda. Ou seja, como é que isso se expressa na vida real da igreja? Aqueles irmãos, aqueles falsos irmãos, chegavam na igreja e falavam assim: olha, vocês têm que aceitar Jesus mesmo. Tem que ser pela fé. Só que está faltando um detalhe. E aí vinham todas as outras coisas. Aceitar Jesus, pela fé, descansar nele e, daqui para frente, qualquer coisa que vem depois disso, Paulo diz, é maldição,
é perversão do evangelho, é um falso evangelho. Então, a gente viu na semana passada, para quem pôde estar aqui conosco, Paulo está construindo o seu argumento nesse ponto, mostrando o seguinte: quando Abraão, que é o pai da fé da gente, lá no passado, se encontrou com o Senhor, ou foi encontrado por ele, Abraão creu na promessa. E isso foi imputado por justiça. Uma rápida recordação. Irmãos, lembra disso. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai. Vai para onde, Deus? Vai. No meio do caminho eu vou mostrando para você. E Abraão acreditou no Senhor. Passam-se 30 anos quase. Nada. Ele não tem filhos com sua esposa Sara, né? E aí Deus aparece de novo e diz: Abraão, olha para o céu. Está vendo as estrelas? Conte as estrelas. E Abraão diz: não dá, Senhor. E ele fala: a sua descendência vai ser como essas estrelas. E aí a Escritura diz: Abraão creu. E crendo, isso lhe foi imputado com justiça. Então, olha só, irmãos, o que eu estou querendo mostrar para você? Desde o começo, a Bíblia trabalha com a categoria da fé. Abraão não foi aceito por Deus porque Abraão cumpriu a lei perfeitamente. Porque nem tinha lei, irmãos. A lei vai vir anos depois, com Moisés. Quando Deus falou: Abraão, você mesmo velho, você, entre aspas, estéril, vai ter um filho. E Abraão falou: eu acredito nesse Deus. Mesmo contra as evidências. Mesmo Deus falando uma coisa que para mim é impossível. Eu acredito. A Bíblia diz: isso foi acreditado como justiça. E é o que Paulo está dizendo é o seguinte: quem é filho de Abraão não é o judeu hoje. Um judeu lá em Israel, na nação de Israel, não é seu irmão, não é meu irmão. Quem são os filhos de Abraão de verdade? São os que creem como Abraão creu também. Olha aí no versículo 7, capítulo 3. Diz: saibam, portanto, os que têm fé é que são filhos de Abraão. Então, todo mundo que tem a fé que Abraão teve é filho de Abraão. Então, a Bíblia trabalha com essa categoria. Quem é judeu de verdade? No sentido de quem é o povo ao qual Deus ama e se relaciona? A igreja. Quem acredita no Senhor. Então, o capítulo 3 termina com a declaração tácita, né? Versículo 29. Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui começa hoje nossa questão, irmãos. Você acredita em Jesus? Você é nascido de Jesus? Você é herdeiro de Abraão, descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você passou por essa experiência. Quando eu comecei a ler a Bíblia, assim, quando eu comecei a realmente amar o Senhor, eu queria muito ser judeu. Porque eu falava: caramba, olha só, esse é o povo de Deus. É o povo que Deus escolheu. E Deus trouxe esse povo do deserto. Esse povo caminhou com Deus. Esse povo tem uma história com Deus. Eu queria ser desse povo também. Até que não só essa passagem, mas outras passagens do Novo Testamento me mostram que nós somos exatamente desse mesmo povo. Nós somos os descendentes de Abraão, porque nós temos a mesma fé que ele teve. E o texto está dizendo que nós somos herdeiros das mesmas promessas. Ou seja, tudo que Deus disse para Abraão e disse para o povo de Abraão é seu também, é meu também. Então, estou tentando te mostrar que nesse primeiro momento, aqui no capítulo 4, a gente está usando, Paulo, né, está usando uma linguagem de sucessões. É uma linguagem dentro do ambiente familiar. A discussão agora, portanto, é econômica, é dentro da família. A base do argumento é o direito à herança. Se você é filho de Abraão, você é herdeiro de Abraão. Então, tudo que é de Abraão é seu também, espiritualmente falando, né? Todas as promessas que foram feitas a ele são aplicadas a nós pela fé. Quais são? Algumas delas. Deus também é o nosso Pai, irmãos. Você é tão filho de Deus quanto Abraão foi filho de Deus também. Também existe uma terra que vai ser dada a você por herança. Na terra, aqui, no planeta? Não. Existe uma terra que a gente entende que ainda está chegando, né? Deus está preparando um local para nós. Esse mesmo Deus que abriu um canal para Abraão, abriu conosco também. Você pode ter comunhão com Ele, você pode se assentar à mesa junto com Ele. Você pode sentar para comer com o Senhor. Todas essas promessas dadas a Abraão são suas também. Tudo isso por causa de quê? Da herança. Pois bem, esse é o pano para o nosso capítulo. Mas tem um problema. Quando é que um herdeiro tem direito à herança, irmãos? E antes que você me responda, quando quem outorgou o testamento morre, isso eu sei. Beleza? A herança
existem algumas questões que também são intermediárias, né? Nem sempre precisa haver morte. Mas alguém, para ter acesso à herança, requer que a primeira pessoa que está otorgando essa herança ou morra ou passe o direito, certo? Mas tem mais coisa. O que é? Tem que ser filho para receber herança? Tem que ser parente para receber herança? Ok, tem que ser alvo do testamento. Essa é uma. Sendo parente, sendo filho ou não. Mas tem mais coisa, irmãos. Quem é que pode fazer uso da herança? Qualquer herança que seja. Oi? Não é isso. Tecnicamente. Oi? Sim, são os herdeiros. Tá, mas não basta ser herdeiro, tem que ter mais coisa. O quê? Não é isso. E talvez você possa, quer dizer, aqui não vai ser o caso, né? Mas talvez um dia você pudesse se descobrir herdeiro e não poder usar a sua herança. Essa é uma. Você precisa ser maior de idade. Uma pessoa que é menor de idade não tem acesso à herança. Tem mais duas no Código Brasileiro. Não pode ter nenhum impedimento legal. E o terceiro, ter as plenas capacidades mentais. Só que, irmãos, isso pode parecer besteira, mas por favor me acompanhe. Olha que coisa curiosa. Existe uma herança. Materialmente ela é real. Ela está lá. Alguém pode ter acesso a ela, pode ter direito a tudo, pode ser alvo dessa herança. E mesmo assim, ela pode não usufruir da herança, porque ela não preenche os critérios necessários para ter acesso a ela. Então, o que eu quero dizer, realmente, concretamente hoje, inclusive no nosso país, é possível haver um ser humano real, de carne e osso, uma pessoa com nome, com CPF, que tem dezenas de milhões de reais. Várias propriedades, participa de várias empresas, tem uma verdadeira fortuna e não tem acesso a nenhum desses benefícios. Literalmente essa pessoa é rica, mas ela não pode usar nada. A vida concreta dela não muda nada. Essa é a exata descrição de Paulo da nossa condição. O que ele está dizendo no versículo 1? Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Nessa relação antiga, do mundo antigo, da qual a Bíblia, emerge, uma criança menor de idade e um escravo, elas tinham a mesma condição material enquanto ela não tivesse a idade suficiente para usufruir dos bens dos pais. Ela estava no mesmo nível. Um escravo e um herdeiro, na prática, no dia a dia real, não tinha qualquer diferença. Por quê? Porque não tinha autonomia. Ela não podia tomar as decisões. Um escravo não tem autonomia, um filho menor também não. Não pode usufruir plenamente da vida por um impeditivo concreto. O que Paulo está falando? Olha, vocês, versículo 2. Você, uma criança menor de idade, está sob os cuidados dos tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então, é claro, a relação que ele está descrevendo não é exatamente igual hoje no Brasil, certo? Mas a gente consegue entender o que ele está querendo dizer. Naquela época era assim, mas o espírito do texto se preserva. Para que um herdeiro tenha direito e acesso a todos os benefícios, é necessário que ele verdadeiramente tome posse desses benefícios, que já são dele. Ele já tem o direito. Num sentido muito real, é dele. Mas enquanto ele não toma posse, não é dele. Percebe? Então, do contrário, está no nome dele, só que não serve de nada. Então, a partir dessa metáfora, Paulo está esclarecendo de maneira muito equilibrada, de maneira muito precisa a nossa situação, irmãos. Ele diz, versículo 3, nós também já fomos crianças menores. Nós já tivemos nessa exata relação. A gente tinha por direito um conjunto enorme de benefícios. A gente tinha uma fortuna que não podia ser comparada a nenhuma outra no mundo. Só que a gente vivia por outros que decidiam nossa vida. E aqui Paulo chama de, versículo 3, rudimentos do mundo. Nós éramos escravizados. Ou seja, ele está dizendo, vocês eram alvos de uma herança, vocês tinham uma fortuna gigante, só que vocês não usufruíam. Por quê? Porque tinham tutores sobre vocês. Quais são? Os rudimentos do mundo. Ele está dizendo, a forma de vocês verem o mundo era exatamente igual a que um pagão vivia o mundo.
E por isso você vivia no mundo como um pagão também, que não tem acesso à herança, não tem acesso aos benefícios, você vive como um escravo. Você vivia como alguém que não tinha esperança, que se relaciona com o mundo a partir do seu próprio coração, que é mau. E aí o que Paulo está dizendo, irmãos, olha que mensagem incrível. Por isso que eu estou dizendo, é mais complicado? É. Tem mais nuances? É, mas ela é absolutamente linda. Essa relação, ela é transformada completamente, ela é radicalmente mudada. Na plenitude dos tempos, versículo 4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Houve um homem, Jesus, que, vindo da parte de Deus, nasce da mulher, tal como você nasceu de uma mulher também. A nossa semelhança. Nasceu sob a lei, da mesma forma como você também nasceu sob a lei e vive sob a lei. Na mesmíssima condição de todos os outros seres humanos, com uma diferença absolutamente substancial. Esse homem foi capaz de cumprir plenamente a lei e se submeter a ela na sua totalidade. E porque ele fez isso, e porque ele morreu, e porque ele ressuscitou, diz o texto, ele literalmente resgatou os que antes eram escravos. Então, ele está dizendo, você era escravo, você também não tinha acesso, só que Jesus veio, morreu, ressuscitou e te libertou. E aí olha o versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Um pouquinho antes ele diz, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O que Paulo está dizendo é, você, por causa de Jesus Cristo, recebeu a condição de se tornar filho de Deus, não mais escravo. Você tem acesso à herança. Tudo que é de Deus, num certo sentido, é seu também. Por quê? Porque agora você foi adotado, a sua condição intrínseca. Quem você é mudou. Por quê? Agora, por causa de Jesus, a sua relação com Deus é completamente refeita. Você é um filho de Deus. E a palavra que aparece é Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. É o que diz o versículo 7. Olha que loucura, Paulo está dizendo, você não é mais escravo, você é um filho. E sendo filho, você é herdeiro. E aqui a gente volta então, irmãos, para o começo. Eu não sei se você entende o que eu estou querendo te dizer, mas teologia e prática, elas caminham juntas, sempre. Elas sempre fazem parte do mesmo processo. Porque tudo isso aqui pode ser absolutamente, parecer, né? Absolutamente teórico para você, mas não é. Não é. E talvez não seja para você hoje à noite. Por quê? A questão de base hoje, aquilo que a gente está conversando aqui é como é que você se enxerga na sua relação com Deus, meu irmão? Quem é Deus para você? Sabe, isso é tão importante, irmãos. Porque hoje pode ser que você esteja aqui e caramba, pode ser que você tenha 50 anos de igreja. Pode ser que você já tenha lido essa Bíblia aqui as 50 vezes, uma vez por ano. E você canta, e você celebra o Natal, e você celebra a Páscoa, e você está conversando, só que você ainda olha a Deus a partir de um prisma antigo. O que eu quero dizer para você? Se você se relaciona hoje com Deus a partir do cumprimento estrito da lei, se a sua relação com Deus se baseia na sua performance, você ainda está se relacionando com Ele como um escravo, irmãos. O que eu quero dizer? Como é que isso vem para a vida real, pastor? Quero dizer o seguinte, se você acha que Deus ama mais você quando você obedece mais, e que Ele te ama menos quando você obedece menos, você ainda está olhando para a sua relação com Deus a partir de uma leitura equivocada de quem Ele é e de quem você é também. Você está se vendo como um escravo. Porque os seus acertos ou as suas falhas balizam a sua relação com Deus. Você olha para si mesmo. Uma pergunta muito concreta para você hoje. Você olha para si mesmo e pensa assim, eu não sei se eu sou crente. Por quê? Porque eu ainda peco muito. Porque esse pecado antigo, ele continua reaparecendo na minha vida. Eu não sei se eu sou convertido ainda. Esse tipo de pensamento, esse tipo de operação, que note, irmãos, pode não ser o seu caso, mas é extremamente comum. Esse tipo de forma de pensar ainda mostra que a gente olha para nós mesmos e para Deus como escravos. A gente ainda tem esse tutor que impede a gente de alcançar a herança. O que eu quero dizer? A gente ainda não compreendeu quem nós somos e quem é o nosso Senhor. E por isso, concretamente, talvez a sua vida seja pior. Seja uma vida mais fechada.
uma vida mais reclusa, sem potencial. Talvez ainda esteja meio imaterial para você. Essa noção de o amor de Deus por nós, quem nós somos diante dele, é uma questão tão séria que às vezes ela perpassa vidas inteiras. Não sei se você sabia disso, mas no seu leito de morte, Lutero disse assim, eu passei a vida toda falando sobre isso, mas a coisa que eu tive mais dificuldade de aceitar é que Deus me ama. De verdade. Ainda fica no nosso coração essa noção assim muito concreta de se eu acerto muito, Deus me ama muito. Se eu acerto pouco, Deus me ama pouco. Por isso eu quero dar um testemunho para vocês. Essa semana agora, eu venho de 2 semanas, irmãos, muito difíceis mesmo. Emocionalmente falando, espiritualmente também. E essa semana sim, sei lá, hoje é quinta, foi terça-feira, antes de ontem. Eu fui conversar com o reverendo Hilder, que eu acho que a esmagadora maioria de vocês conhece. E eu fui porque ele, enfim, ele é como se fosse um pastor de pastores, né? Então eu fui lá abrir o coração para ele. E eu fui porque eu estava assim, praticamente decidido a deixar o ministério. Assim. Eu fui e falei, eu vou sair desse caminho. Porque eu vinha de semanas que essas coisas estavam em ebulição no meu coração muito intensa. Eu conversei com algumas pessoas recentemente, incluindo o pastor Alfredo, falei com outros pastores, falei com alguns presbíteros da igreja. E qual era a minha questão? Meus irmãos, eu tinha muita consciência que eu não devia estar aqui agora, que eu não tinha o direito de estar aqui. Por quê? Eu olhava para a minha própria vida, para aquilo que me constitui, da história que me trouxe aqui, minha conclusão é assim, cara, eu não posso estar aqui, eu não tenho direito de estar aqui. Eu errei demais na minha história, eu cometi coisas que eu não gostaria de ter cometido e esse local é para homens que são melhores que eu. E isso era tão forte em mim que eu perdi literalmente noite de sono com isso. A questão de base é exatamente a mesma. Estou falando para você, mas estou falando para mim também hoje. Qual era a ideia? Qual era o pensamento de base? Qual é a operação mental? Se eu não consigo acertar do jeito que eu gostaria de acertar, se eu não consigo desempenhar do jeito que eu deveria desempenhar a partir da minha relação com Jesus, então Deus não me ama tanto. Porque eu falho demais, porque eu erro demais, porque eu sou pecador demais. A ideia é, eu não sei se você está entendendo, mas qual é a ideia? Eu não tenho direito. E se eu não tenho direito, eu preciso ir embora. Eu preciso ir para fora, eu preciso me excluir. Porque aqui não é meu lugar. Eu lembro demais, irmãos. Talvez um dia a gente sente e converse com calma sobre tudo. Mas esse ano foi um ano que eu lidei muito com essa questão. E eu lembro de ir para a aula, e aí eu ia caminhando para o Mackenzie, indo e voltando. Dava meia hora para ir, meia hora para voltar. E muitas nessas eu estava orando. E várias vezes eu estava caminhando, chorando, assim, aos prantos, falando assim, Deus, eu não vou continuar. Eu não consigo continuar. Eu não consigo ir em frente. Em mais de uma oportunidade, isso foi tão forte para mim, que eu falei assim, cara, não dá mais. Eu preciso parar. Por quê? Porque no meu coração estava essa ideia. Não tem mais saída para mim. Eu fui longe demais, eu errei demais. E em todos esses momentos, irmãos, que foram muito definidores assim, na minha vida, e que, de novo, ele perpassa a minha vida assim, há muitos anos. Nesses momentos todos, Deus me trouxe de volta de uma maneira muito simples. E ele fez isso de novo há 2 dias atrás. Essa questão está na base de tudo, irmãos, de novo. A operação é Deus dizendo claramente de novo, o meu amor por você não depende de você. O amor que Deus tem por você hoje não depende de você, meu irmão. Sabe, Deus fala muito concretamente para a gente. Eu amei você no passado, não é porque você era bom. Quando eu te trouxe para mim, não foi porque eu olhei e falei, meu Deus, que pessoa incrível, eu não posso viver sem ela, eu vou trazer ela para dentro da igreja. Não foi assim comigo, não foi assim com você. A Escritura trabalha com a linguagem que é, você era inimigo de Deus. No seu coração você odiava o Senhor, não queria saber dele, e ele invadiu sua vida, mudou seu coração e te resgatou. E quando ele faz isso, ele te resgata. Essa é a linguagem de Colossenses capítulo 1, né? Resgata você do império da morte para o reino do Filho do seu amor. É um tipo de amor
que transforma você de antes de inimigo para agora alguém da família. Então, o que eu estou querendo dizer para você hoje, nessa noite? A questão que se impõe, meus irmãos, você não é escravo de Deus, meu irmão. É claro que a Bíblia trabalha com essa linguagem em outros momentos. No sentido real, sim, nós somos escravos no sentido de nós não temos vontade, a gente faz aquilo que o nosso Deus quer que nós façamos. Mas a nossa relação com Ele vai muito além disso. Paulo está dizendo, você agora é um filho amado de Deus. Porque Jesus morreu, ressuscitou e te coloca numa relação com Ele agora que é de família. A gente não vive, e você não vive, meu irmão, minha irmã, para conquistar o amor de Deus. Você não precisa fazer isso. A nossa posição diante de Deus não depende do nosso desempenho, mas depende dele, da graça dele, que é gratuita, amorosa, e Deus teimosamente nos ama, né? Ele insistentemente nos ama, a despeito de nós mesmos. Eu não sei se você entende o que eu estou querendo dizer para vocês, mas sabe, irmãos, quando a gente... Por isso que eu estou falando que essas coisas são muito práticas. Isso não é teoria, irmãos. Porque tem muito crente que vem para cá e passa uma vida inteira na igreja e é uma vida inteira confinada. Por quê? Porque você fica olhando para você mesmo, você fica olhando para os seus erros, fica olhando, sei lá, para o passado ou para o presente, não importa. Mas fica olhando para si como alguém que é indigno. Sim, você é indigno, não é verdade. Só que, a partir da morte e ressurreição de Jesus, você teve uma vida absolutamente transformada. E agora você foi trazido para dentro da família. Você faz parte da família, você é um da família de Deus. Só que às vezes você passa a vida toda vivendo como alguém que não merece estar lá. Você entende o que eu estou querendo dizer? É alguém que tem o seu lugar na mesa. É alguém que faz parte da família. É alguém que está com o nome registrado no testamento. Mas vive como alguém que não tem nada. Não consegue olhar para si mesmo e perceber que você é absolutamente amado, irrevogavelmente amado. Por causa de você? Não, por causa de Jesus. A partir da morte dele, da ressurreição dele, você agora entra para a família para nunca mais sair. Por isso que eu digo, irmãos, isso é muito prático. Por quê? Porque se você crê em Jesus, se ele é seu Senhor, você agora passa a condição de um filho amado de Deus. E é o filho, essa linguagem que a Bíblia usa aqui, é uma linguagem muito íntima. É uma linguagem de carinho, de cuidado, de afeto. Abba. Abba pode ser traduzido como ou papai ou paizinho. Sabe, mesmo se você estiver errando muito, mesmo se você tiver caído de uma maneira horrível, você ainda é um filho amado de Deus. Você ainda é da família. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos reabilita vez após vez após vez. Sabe, irmãos, essa linguagem, às vezes ela é muito deturpada, às vezes a gente tem um pouco de vergonha dela, né? Porque algumas pessoas infantilizam isso, né? Ficar falando sobre papai, parece que não combina muito com Deus. Mas, ao mesmo tempo, é a exata linguagem que Paulo usa aqui. E que Jesus usa também nos evangelhos, né? Jesus nos ensinou a chamar o Senhor de Pai. Ele é seu Pai. E é um Pai carinhoso. Um pai íntimo, que está diretamente relacionado com você. Por isso que Gálatas é maluco, irmãos. Por isso que essa mensagem é uma loucura. Porque aqueles irmãos estavam aprendendo o seguinte, olha, para vocês poderem se relacionar com Deus, o que vocês precisam fazer é se tornar judeus. Tudo que os judeus precisam fazer, vocês precisam também. E o que aquela igreja estava fazendo? Abraçando aquela mensagem e replicando na sua própria vida. Ou seja, eles tiveram acesso à herança. Eles puderam usufruir dessa vida livre que eles têm em Jesus, que é uma vida desconectada dessa expectativa de preencher os requisitos da lei. Eles começaram a caminhar livremente, eles eram da família. E agora eles estavam querendo voltar. Você entende? É como se você tem um escravo, ele passa a ser da família. Chegou gente dizendo, vocês têm que voltar a ser escravos. Eles abraçaram essa mensagem. E estavam voltando. Eles estavam retornando novamente para a prisão. Abandonando essa relação de filho, falando, não, eu não sou filho. Eu sou um escravo, eu sou preso. Como? Eu preciso fazer, eu preciso conquistar. E voltaram. Nesse trecho específico que a gente leu, Paulo fala uma das formas que eles faziam isso, né? Eles começam, versículo 10, eles começaram a guardar dias, meses, tempos e anos. Irmãos, aquela igreja que aceitou o Senhor Jesus e estava vivendo o evangelho dia a dia,
começou a guardar as festas judaicas, começou a guardar o sábado. Paulo está dizendo, meus irmãos, por que vocês fizeram isso? Porque vocês estão abandonando a condição de filhos e voltando para a vida pregressa de vocês. Isso é tão forte, irmãos, que a leitura de Paulo para esse movimento é: eu acho que o meu trabalho com vocês foi em vão. Na verdade, não é exatamente isso que ele diz, né? Ele diz, eu tenho medo que o meu trabalho com relação a vocês tenha sido em vão. Por quê? Porque eles estavam voltando. E aí, indo para o fim aqui, né? A linguagem de Paulo é muito carinhosa, né? Ele também diz assim, eu sou pai de vocês. Essas pessoas que estão indo até vocês, estão querendo afastar vocês dele. Afastar vocês também de mim. E aí ele diz, eu estou sofrendo por vocês as dores de parto de novo, né? Aquele pastor foi, plantou a igreja, evangelizou, cuidou daqueles irmãos nesse sentido nasceram para o evangelho. E agora Paulo está dizendo, eu estou sofrendo de novo essas dores de parto. Por quê? Porque vocês se desviaram do evangelho. Porque vocês estão voltando. Então agora eles estão refazendo esse caminho. Sabe, irmãos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo para você. Eu não sei se eu fui capaz de te explicar hoje. Mas pode ser que você esteja aqui hoje e você não tenha percebido ainda quem você é e quem é o seu Deus. Porque é claro que sempre há o risco, inclusive a partir desses textos, de a gente cair num tipo de evangelicalismo que acha que a gente pode sair fazendo tudo o que a gente quer e que está tudo certo porque Jesus morreu. Eu tenho certeza absoluta que não é o caso de nenhum que está aqui. Porque você está aqui, você já me ouviu falar muitas vezes. Não é esse o caso. Então, se está aqui gente amada por Jesus e gente que ama Jesus, o que eu quero te dizer é, talvez você precise voltar a olhar de novo esse texto, porque talvez você esteja se relacionando com Deus ainda a partir do medo. Sabe quando João, na sua carta, diz que o perfeito amor lança fora o medo? É porque, às vezes, a gente olha para o Senhor e olha para o nosso próprio pecado e a gente começa a semelhança de Adão de fugir de Deus. Fala assim, eu não tenho... Sabe quem fez isso também? Pedro. Quando Pedro encontra Jesus, Jesus no barco fala assim, Pedro, vai lá para dentro. E esse texto é incrível, né? Eu fico imaginando a cabeça de Pedro, que é tipo assim, cara, você é um pregador, eu sou pescador, eu sei o jeito de pescar. Você não é pescador, você é carpinteiro. E aí Jesus fala, volta lá para dentro. Ele fala, voltar de manhã? A gente passou a madrugada toda, a gente não pegou peixe nenhum. Você está mandando é voltar? Só que Pedro diz, eu vou voltar porque é o Senhor que está mandando. E aí Jesus fala, joga as redes de novo. Quando eles jogam e eles puxam e os peixes vêm à profusão, você lembra qual é a primeira reação de Pedro? Ele fala assim, Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador. A realização, né, essa percepção de quem Jesus é, faz com que Pedro fale assim, eu preciso ir para longe do Senhor, porque eu sou pecador. Essa resposta é extremamente apropriada. É. Só que, meus irmãos, a gente tem que passar disso. O que eu quero dizer? Você não pode passar a sua vida inteira agindo como se você não fosse da família, fugindo de Deus. Porque se você age desse jeito, você está fechando a porta da graça para você mesmo. Dizendo, eu não mereço, eu não devia estar aqui. Não devia mesmo, não merece. Só que Jesus já comprou para você um assento na mesa. A partir da sua morte, da sua ressurreição, você é da família. Sabe, irmãos, esse testemunho que eu contei para vocês, ele é muito concreto porque é o que Satanás está falando o tempo todo, né? Você não devia estar aqui, esse aqui não é seu lugar, vai embora. E quando a gente vai dando ouvido a esse tipo de coisa, o que a gente vai fazendo é realmente se afastar de Deus e vivendo como mendigo, sendo filho do rei mais rico do universo. Então, eu estou tentando chamar a sua atenção para olhar de novo para a cruz de Jesus, meus irmãos. E olhar para o sacrifício que ele fez por você. E saber que você está absolutamente em paz com Deus. E nada pode mudar isso nunca. Porque não depende do seu desempenho, nunca dependeu. É sempre pela graça insistente de Jesus Cristo. Sempre, irmãos, o tempo todo. Então, quando você está acertando muito e você vem para cá, é pela graça.
E quando você está errando muito também, e você tem vergonha de vir aqui, é pela graça também. Você participa da mesa do mesmo jeito, dos dois. Sabe, se você hoje é conectado a Jesus Cristo, você é herdeiro de uma fortuna que é maravilhosa. Você está em paz com Deus. A gente já é filho dele. E você tem tudo à sua disposição. E de novo, né? A gente vive às vezes como se fosse pobre, como se a gente fosse inimigo. Como se a gente tivesse que conquistar algo de Deus. Sabe, essa é uma noção muito concreta, né? Às vezes a gente age como aquela criança que acha que tem que obedecer ao pai para que o pai a ame. Pode até ter alguns pais humanos que são assim, mas não o seu pai celestial. Abra aí comigo, por favor, a sua Bíblia. Vá para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, vamos ler um trecho muito conhecido? A partir do versículo 31. Diz assim o texto: que diremos então à vista dessas coisas? Meu irmão, antes, ouça o que eu estou lendo para você, certo? Meus irmãos, a gente não está falando de uma abstração, a gente está falando do seu Deus. E do seu Deus que fala para você. Ouça. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por meio de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei se você entende, mas o que eu quero te relembrar nessa noite é: não existe nada que você consiga fazer para impedir que Deus te ame. Porque pode ser que você caia, irmão. Pode mesmo. Pode ser que você passe um tempo muito difícil na sua vida. Mas não existe nada que pode nos separar do amor dele. Então, de uma maneira incrivelmente prática, o que eu quero apelar para você essa noite é: não se escravize de novo. Não deixe que ninguém diga para você que para você estar numa relação correta com Deus, você precisa de qualquer outra coisa que não seja o arrependimento, o evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. Se requer de você apenas a fé em Jesus e a confiança na sua obra, e isso é mais do que suficiente. Isso sempre vai ser mais do que suficiente para sempre, meus irmãos. Eu espero que você viva uma vida que seja livre, plena e cheia de alegria de verdade. Por quê? Porque a Escritura diz que já não há mais condenação para os cristãos em Cristo Jesus. O diabo pode fazer todo o esforço do mundo para ficar jogando na sua cara os seus erros. E sabe o que é mais louco? Deus sabe de todos eles. Deus sabia de todos eles antes de ir atrás de você, quando foi naquele dia. Não sei se você teve um dia específico. Mas no dia que o Senhor lhe alcançou, Deus conhecia todos os seus pecados, inclusive os que você ia cometer ainda. E Ele te amou lá, e Ele continua amando agora. E a Bíblia tem uma linguagem absolutamente maluca para dizer que Ele não lembra mais de nenhum dos nossos pecados, que Ele lança todos no mar do esquecimento. E diz que, assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim o Senhor afasta os nossos pecados de nós mesmos. Então, sempre e mais uma vez, meus irmãos, nunca esqueça, você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu e ressuscitou por nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu sacrifício e nós te pedimos e te imploramos que o Senhor nos ajude, Pai, a entender quem nós somos de verdade, Senhor. Nos ajuda a fazer uso de toda essa herança que está pronta para nós, Senhor.
que é a comunhão contigo, Pai. Não há nada melhor no mundo do que ser teu filho, poder se relacionar contigo, Senhor, e poder viver uma vida conectada ao Senhor, Pai. Nos ajuda, Deus, a olhar para nós mesmos a partir da cruz de Jesus. E nos ajuda a nunca esquecermos que o nosso lugar na mesa está sempre guardado, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos amou no passado e vai nos amar até o fim, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Que a gente viva para responder esse amor e que a gente viva para viver contigo para sempre, Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.